espero que ele volte, né? Eu espero que ele volte hoje. A nossa maior esperança é a vinda de Jesus. Irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se e nos ajuda a anunciar, a Deus levantar mais mantenedores para essa hora. Irmãos, eu quero começar aí essa live hoje, né? Vamos falar alguns assuntos, e o primeiro assunto que eu quero falar, que teve uma repercussão, né? Uma repercussão enorme na mídia, foi a fala da Ana Paula Valadão. Antes de nós entrarmos nessas questões de Trump, né? De Donald Trump, a gente vê um grito, né? Um grito de uma pessoa, né? Filha de um pastor abençoadíssimo, que nós não podemos deixar o mérito, né? O mérito da questão da quantidade de almas, né? Muita gente só sabe ver o lado crítico, né? Mas a Igreja Batista tem ganhado muitas almas. E ela falou uma verdade, irmãos, que graças a Deus ganhou a repercussão que ganhou, para mostrar aí a realidade, né? A realidade do que nós estamos vivendo nesses dias. Então, eu quero colocar aqui algumas falas dela aqui, ó. Manhã deste domingo, no Ministério Mevan, em Campinas, é tomada pelo Espírito. Ovos, eu já dizer para você. É tomada pelo Espírito Santo e traz uma poderosa palavra de confronto à igreja. Aleluia, eu quero dizer para você, eu não sei o quanto isso vai me custar, mas eu já me queimei no altar. Eu quero dizer que eu vi uma glória atrair 3.000 novos salvos num mês, que passavam de ônibus na avenida e desciam atraídos sem saber que prédio era aquele. Eu já vi a gente tentar entender o que estava acontecendo, porque era muito maior do que qualquer coisa que a gente tinha visto antes. Deus quer fazer de novo, Ele quer superar o que Ele já fez. Porque esse texto que veio ao meu coração, que eu vou abrir rios no deserto, caminhos no ermo, eu vou dar de beber ao meu escolhido, até a criação vai se alegrar. É o mesmo texto que diz: esqueçam das coisas do passado, de quando seus pais atravessaram o mar a pés secos, foi grandioso. Assim diz o Senhor: eis que estou fazendo uma coisa nova, que já está chegando à luz, por causa de coaching. Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês, por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Luzes que piscam para te hipnotizar. O som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção, confundindo a unção de Deus com um atalho do inferno. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias e as crianças da sua cidade.
Tem pipoca sendo vendida na porta para dar 500 mil reais por mês para um empresário. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui. Não existe outra rocha. Não existe outra rocha. Eu não conheço, diz a palavra do Senhor. Não existe uma técnica humana que possa nascer um homem de novo. Não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Foi muito forte, ela deu um grito. Ela deu um grito, né, sobre a questão da neurolinguística que está sendo ovacionada pelos jovens pastores hoje. Veja que ela falou até da música do teclado, que é escolhido como uma frequência para viciar o cérebro. É a mesma coisa que o McDonald's faz com o hambúrguer e com a batata frita. É a mesma coisa que o McDonald's faz com o hambúrguer e com a batata frita. Tem ingredientes e toques ali que viciam a pessoa. É por isso que existem pessoas viciadas em McDonald's, viciadas em Coca-Cola, que a Coca também utiliza desse artifício, que o cérebro depende, e estão usando música com frequência para o cérebro viciar. E os pastores estão transformando a igreja num clube social. Quem nos segue aqui há muito tempo, nós temos falado, né? Nós temos falado sobre isso. Nós temos falado sobre isso, sobre a igreja estar se transformando num ambiente de conforto e não de confronto, né? Existe encarte de igreja, nós temos sala para criança, nós temos cantina, nós temos estacionamento para o seu carro, nós temos obreiros que cuidam do seu carro, nós temos a igreja climatizada, nós temos a igreja com poltrona almofadada. O que está se oferecendo para as pessoas conhecer essa igreja? O que está se oferecendo não é a salvação, mas um conforto e não um confronto. Porque o evangelho nos confronta a uma mudança e não a um conforto. E eu digo assim, irmãos, é por isso que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente quer colocar todos os pastores, todas as igrejas como diabólicas, como malignas. Muita gente que até aqui é contra a igreja teve um encontro com Jesus dentro de um templo religioso. O local, o templo, ele é o ponto de contato entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Então, Jesus, ele nos deu uma lição. Quando os discípulos chegaram e disseram, Senhor, tem um grupo pregando o teu nome, proibais. Jesus disse o quê? Não deixe que pregue. O que importa é que o evangelho seja anunciado. Então eu digo assim que no meio desse sistema corrupto, desse sistema diabólico, né, aonde está homens dominando, né, fazendo o povo de presa do sistema. Se você sair dessa igreja, você vai estar amaldiçoado. Se você sair daqui fora do tempo de Deus, você vai perecer com a sua família. E aí eles amedrontam o povo, né? Amedrontam o povo ficar escravo daquele sistema. Mas no meio de tudo isso, eu vou dizer que Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus remanescentes. Os seus remanescentes. O que é os seus remanescentes? Deus, ele levanta homens e mulheres no meio de qualquer lugar, meu irmão, que venha fazer a diferença, né? É o caso do Nicolas, que tem um posicionamento cristão, né, como o Misto está falando, que foi profetizado sobre ele lá nos Estados Unidos, agora na posse de Trump. Mas
Eu quero dizer a todos, irmãos, Deus tem seus remanescentes. E a Ana Paula Valadão, ela deu um grito, né, que repercutiu essa semana novamente. Ela já tinha falado outra hora sobre alguns assuntos, mas nessa proporção que tomou, ela deu um grito, que é o grito do próprio Espírito Santo, que estão transformando a igreja num lugar de conforto e não num lugar de confronto. Então, eu digo para vocês, né? Deus tem os seus remanescentes. E Deus usou a Ana Paula Valadão com muita propriedade para falar, porque ela vive isso, ela está nos altares que propagam isso, e ela tem se posicionado, né? Se posicionado. Veja que ela falou até de franquia da igreja, e a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem vendido franquias, né? Ela tem aí oferecido franquias e modelos de trabalho como o dela. Então, eu digo assim, nós estamos vivendo nesse momento, né? O próprio irmão dela fala da área VIP para os famosos na igreja. Você já pensou Jesus chegando numa igreja e eles tirando Jesus do meio do povo? Você já imaginou isso? Imagine comigo. Jesus andava no meio de pecadores, publicanos, beberrões, prostitutas. Agora imagine Jesus chegando num templo religioso e eles tirando Jesus do meio do povo, porque Jesus não pode andar no meio do povo. Jesus não pode andar no meio do povo. Jesus não pode andar no meio do povo. Você já parou para imaginar? Não tem nenhuma agenda para Colômbia. Você já parou para imaginar, irmãos? É um absurdo. Nós temos uma área VIP para pessoas famosas e igrejas evangélicas. Isso só acontece nos Estados Unidos, e o Brasil é uma cópia dos Estados Unidos no âmbito religioso político. Só não é uma cópia econômica, né? O Brasil é uma cópia do sistema religioso e político dos Estados Unidos, menos na questão econômica. O Brasil é uma colônia. Mas Deus tem seus remanescentes e Deus ainda fala, irmãos. Se Deus usou uma jumenta,